Pronto, vamos lá. Segunda aula aqui agora é a aula de instalações elétricas. Eu já vou fazer a apresentação aqui para vocês. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, a gente vai continuar falando sobre os principais elementos e dispositivos para o circuito dos comandos elétricos. Lembrar de que, quando eu falo comandos elétricos, eu estou dizendo instalações elétricas, certo? Observe aqui, ó, o que a gente vai conhecer hoje. Qual é o objetivo dessa aula? Conhecer os principais dispositivos utilizados no painel de comandos elétricos, assim como para trocar uma simples roda de um carro, quando o pneu fura, a gente necessita conhecer as ferramentas próprias. Aqui nos comandos elétricos, a gente tem que entender o funcionamento de cada componente também. Então, a diferença está no fato de que em grandes painéis existem barramentos de elevada capacidade que podem submeter as pessoas a situações de risco. Um comentário importante desse ponto é que, por via de regra, os circuitos de manobra eles são divididos em dois tipos, tá? E eu queria que vocês botassem isso na cabeça de vocês, porque isso aí vai para a vida. Tem o circuito de comando e o circuito de potência, certo? O primeiro circuito é o de comando, é onde ele vai ter botoeiras, onde eu vou apertar botões, vou comandar, né? O outro circuito é o circuito de potência, é onde tem o motor, vai ligar, é onde vai passar maior energia, a maior parte da energia, entendeu? Então, possibilita aqui, em primeiro lugar, a segurança do operador e depois a automação do circuito. Então, são dois tipos de circuito que existem, né? O circuito de comando e o circuito de potência, certo? Embora não pareça clara essa divisão agora, ela vai se tornar comum quando a gente for utilizando, quando a gente for estudando, tá certo? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, o botão de comando, tá? Todo mundo aqui provavelmente conhece um botão, né? Também chamamos o botão de comando de botoeira, certo? Esse é quando a gente fala de ligar o motor, o primeiro elemento que vem na nossa mente é uma chave de partida para poder ligá-lo. Só que nesse caso, essa chave aí são as botoeiras, né? Ok? A diferença principal é que quando eu estou mexendo aqui numa chave residencial, eu estou mexendo no seguinte, naquele interruptor, né? Que liga, desliga, teco-teco, né? Ele fica preso, né? E no botão não, o botão eu tenho que ficar com ele apertado. A gente vai entender isso aí, vai para uma posição que permanece nela. Observe. Na chave industrial, ou na botoeira, existe o retorno para a posição de repouso, através de uma mola. Esse entendimento é fundamental para poder a gente entender a questão do selo. Só para vocês esclarecerem aqui, todo mundo está vendo esse desenho? Bem bonitinho. Todo mundo está vendo, pessoal? Vamos aqui, ó. Essa parte aqui é uma mola, ok? Então, o que acontece aqui, ó? Essa parte aqui, eu vou fazer agora, ó. Isso aqui é dentro do botão. Isso aqui você não vê, tá? Agora, você vê o botão aqui em cima, né? Botãozinho aqui em cima, você vê. Então, o que acontece? Para acionar, eu vou aí, aperto o botão. Quando eu aperto o botão, essa mola aqui, ó, ela diminui de tamanho. Vocês concordam? Não é isso? E o que acontece? Como isso aqui, tá vendo? Tá tudo de uma cor só, isso aqui quer dizer que é um ferrinho, certo? Que é da mesma cor, que é de cobre, vamos dizer assim. Aí o que acontece aqui? Aqui é o terminal. Aqui a energia está passando aqui, ó. Do jeito que ele está aqui, se eu ligar o fio aqui, deixa eu mudar de cor. Do jeito que está aqui, ó, no repouso. Se eu botar um fio ligado aqui, ó, certo? Nesse terminal, o que vai acontecer? A energia vai passar aqui, né, ó. E vai passar para cá e vai continuar. Vocês concordam? Concordam? Se eu ligar aqui, ó, liguei. O que vai acontecer? Estando em repouso. Ele vai passar aqui, já está ligado, né, ó. Continua.
Se eu apertar o botão, essa parte amarela, laranja, ela toda desce, né? Ela fica assim, ó, para vocês entenderem. Ó, essa parte amarela e aí a outra é a parte azul, só para vocês entenderem aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó, né? Estão vendo aqui a diferença? Quando eu apertei aqui, eu apertei, a molinha aqui ficou apertadinha, né? E aí o que que aconteceu? A parte alaranjada, ela toda desceu. Está me compreendendo? Quando ela desceu aqui, ó, o que estava ligado, desligou. Estão vendo aqui agora? O que estava desligado, ligou. Vocês estão entendendo? Deu para entender? Só para a gente esclarecer aqui, ó. Essa daqui é uma botoeira, certo? Com retorno por mola. E aí, essa primeira parte aqui é uma normalmente fechada. Normalmente fechado quer dizer que está passando energia se tiver no repouso aqui, se ninguém mexer, continua passando. Se eu apertar, ela abre e não passa energia. Se eu estiver utilizando esse de baixo aqui, ó, eu vou utilizar uma normalmente aberta. Isso quer dizer que, se eu ligar a energia aqui, ó, ela vai ficar esperando eu apertar o botão, para quando eu apertar o botão, essa parte aqui descer, tocar, aí ele vai passar energia para o outro lado e liga o outro componente. Deu para entender? Eu quero que vocês me digam se deu para entender. Porque senão fica complicado para vocês. Deu para entender? Tem como repetir, por favor? Tem como repetir. Quem é que tá falando? Eu nem sei. Junaira. Pronto, Junaira. Tem como repetir sim. Deixa eu mostrar aqui. Obrigada. Olha só. Vocês estão vendo tudo direitinho ainda, né ou não? Estão vendo, né? Perfeito. Então vamos lá. Se eu ligar um fio, vou puxar o fio vermelho aqui. Se eu ligar um fio nessa parte aqui, ó, que é NF, vou ligar o fio aqui, ó. Liguei. E o fio vai sair aqui, ó. Certo? Se eu ligar o fio aqui, tá, Junaira? O que vai acontecer? O fio tá ligado, ele vai passar energia, chegou no azulzinho, e ele não tá tocando nesse outro. Os dois transportam energia, certo? Então ele vai passar a energia aqui, o botão vai ficar todo energizado e vai sair energia aqui, certo? Ok, isso aqui se eu não fizer nada, eu não estou fazendo nada, certo? Se eu ligar um fio aqui, ó, nesse outro, que é NA, né, normalmente aberto, o que vai acontecer? Liguei um fio aqui, ele vai ficar esperando, tem aqui, o botão ser apertado. Quando o botão apertar, é que ele vai tocar aqui, e é que vai passar energia, né? E é claro, nessa situação, nessa primeira situação, se eu apertar o botão, ele vai abrir aqui, né? Então ele vai desligar. Estão compreendendo? Sim. Então o que acontece aqui? Só para esclarecer ainda mais. Quando eu digo NF e NA, normalmente fechado, normalmente aberto, eu quero dizer isso em repouso. Sem eu botar força externa, sem eu apertar o botão, o que está acontecendo aqui? Está fechado. Então, se está fechado, ele está ligado, né? Sem eu botar força, tá normalmente aberto. Então, sem eu botar força, normalmente está aberto, então não vai passar energia aqui. Então, ele vai ficar desligado. Agora, apertei o botão, coloquei a força externa. O que era NF, que estava ligado, passa a desligar. O que era NA, que estava desligado, passa agora a ligar. Compreenderam? Observe aqui. Sim. Só para tentar... Essa parte aqui ela é crucial para as próximas partes aí, os próximos pontos, vamos dizer assim.
Ó, aqui é como se aqui fosse um botão, uma botoeira, normalmente fechada e normalmente aberta, certo? Ó. Repare, não está colado aqui embaixo, aqui é NA, está aberto, tá? Aqui é NF, está fechado. Então, supondo aqui, vou botar verde para misturar as cores aqui, para não acanaiar o negócio. Ó. Fechei aqui, aqui você não consegue ver, tá? Aqui vai ter o botão e a mola. Certo? O que vai acontecer aqui? Ó? Do jeito que está aqui. Se eu ligar um fio, qualquer fio, vou ligar um fio aqui, fio roxo. Eu vou ligar um fio aqui, ó. Nesse terminal NA, melhor, nesse terminal NF, ele vai passar energia sem eu fazer nada, ele já vai passar energia. Se eu ligar no NA, ele não vai passar energia. Concorda até aí? E aí concorda, né? Agora, eu vou ligar, vou apertar aqui, ó. Apertei. O que acontece com isso aqui, ó? Isso aqui, ele vai fazer isso, ó. Ele vai descer. Esse aqui, ó, vai colar. Estão vendo? E esse aqui vai descolar. Não é assim? A molinha vai ficar bem apertadinha e o botão vai ficar apertado. Compreenderam? Então, o que estava ligado, que normalmente estava fechado, agora ele abre. E ele desliga. Certo? Se eu apertar o botão, ele vai desligar. Nesse caso aqui, se eu apertar o botão, ele vai ligar. Tranquilo? É o que diz aqui, né? Tá bom? E aí, só para esclarecer ainda mais, aqui tem vários tipos de botoeiras, né? Aqui, ó, cogumelo. Opa! Tem uma botoeira cogumelo. Opa! Tem outros tipos de botoeira, botão com mola, né? Botão com trava. Isso aqui são interruptores, né? E assim vai. Tá bom? Todo mundo compreendeu? Quem deu certo aqui? Sim. Vamos lá. A botoeira, ela faz parte dos componentes, dos elementos de sinais, certo? Eles são dispositivos pilotos e nunca são aplicados no acionamento direto do motor. Ele sempre fica no circuito de comando. A botoeira sempre vai ficar no circuito de comando, tá? Aqui vai só mostrar a figura, explicando, né, a comutação. A figura mostra o caso de uma botoeira para a comutação de 4 polos, né? Só você olhar aqui. 1, 2, 3, 4 polos, ok? No contato NA, normalmente aberto, pode ser utilizado como botão liga, e no contato NF, normalmente fechado, como botão desliga. Essa é uma forma de alimentar o intertravamento. Depois a gente vai explicar como é que funciona o intertravamento. Quando eu digo assim, eu boto uma força externa, eu tenho que ficar botando essa força. Quando eu tiro o dedo do botão, o retorno é feito através de uma mola. Então, existem botoeiras apenas de um contato, né? Pode ser NF e NA. Às vezes a botoeira é só assim, ela é NF, ou ela é NA, certo? Ou é uma ou é outra, às vezes. Às vezes acontece de vir com 2, com 3, com 10, certo? Não tem diferença aqui. Os botões de comando são identificados segundo normas, conforme essa tabela aqui, ó. A tabela diz, ó, o botão vermelho serve para emergência ou para desligar e parar, certo? É o significado. Parada de um motor, parada de mais motores, parada de unidade de uma máquina, parada do ciclo de operação, parada em caso de emergência, desligar em caso de sobreaquecimento, né? Tudo isso aqui o botão vai ser vermelho. Quando eu vejo um botão preto ou verde, é para ligar, para pulsar, para partir, né? É a partida de um motor, a partida de mais motores, partida de unidade de uma máquina, é operação por pulso, energizar algum circuito. O amarelo é intervenção, é retrocesso, é interromper condições anormais. Quando tiver algum botão amarelo, é alguma coisa nesse estilo. E o branco ou azul
são aquelas que não são para nenhum desses 3 casos anteriores, né? São para fazer outras coisas. Resetar algum relé, comandar uma função, né? Tá certo? Para ligar é preto e verde, para desligar, para parada de emergência vermelho, para intervenção amarelo, e se não for nenhum desses aí, vai ser verde ou azul. Fechado? Só para entender. Temos aqui o botão pulsador, você aperta, certo? Ele volta por meio de mola. Tem aqui uma seletora com chave, ou seja, você, para ligar o botão, você tem que ter a chave. Então, você bota a chave, gira a chave, aí é que você consegue ligar o botão, certo? Senão, ele fica travado e ninguém consegue ligar, a não ser que você tenha a chave. Tem o botão de emergência, que é o botão cogumelo, normalmente. A gente já deve ter visto ele lá no torno mecânico, lá na parte de cima, né? Tem o sinaleiro, que é uma luzinha, um botão que tem sinal, né? Uhum. Tem o pulsador luminoso, que também você aperta e ele ilumina. Seletores luminosos. Tem aqui os joysticks, né? Que é tipo os manipuladorzinhos. E tem aqui o seletor knob, né? Que é curto ou longo, depois a gente vai ver detalhadamente. Certo? Todo mundo entendeu a questão do botão? Essa é a parte principal que vai cair na prova, tá, pessoal? Preste atenção nisso. Vamos lá, para finalizar aqui, eu acho que... Não, já tem muita coisa. Chave fim de curso, né? Eu tenho aqui... Como é que funciona uma chave fim de curso? Ao substituir um botão manual por um rolete, né? A gente tem a chave fim de curso. Muito utilizada no circuito pneumático e hidráulico, vocês já devem ter visto, né? O rolete. Esse é muito utilizado na movimentação de cargas, para acionar quando bater um caixote, um engradado, né? Aqui eles são nesse estilo aqui, ó. Para vocês compreenderem o que é que vai acontecer. Na hora que o engradado bate aqui no cilindro, né? No cilindro não, no roletezinho, ele vai, o que estava aberto, ele vai fechar, e o que estava fechado, ele vai abrir, né? Então tem que ver se é NA ou se é NF também. Existe isso, né? Aqui é por meio de botão. Eu coloco lá naquela fresa, nós temos um fim de curso desse aqui, né? Não sei se vocês lembram, eu mostrei para vocês. Ele dizia o seguinte: quando eu vou avançando a fresa, avançando, aí chega um momento que aperta no botão, ela para de avançar. Por quê? Porque ali é um botão que desliga o momento, né? É a chave fim de curso. Tem outros tipos de elementos de sinais. Por exemplo, termostato, pressostato. Termostato nada mais é do que uma espécie de termômetro, né? Que ele liga após uma determinada temperatura ou ele desliga após uma determinada temperatura. O pressostato é a mesma coisa, só que em vez de temperatura, é a pressão, certo? Então, às vezes, ele vai ligar com uma determinada pressão ou desligar com uma determinada pressão, né? As chaves de nível e a chave fim de curso, que podem ser roletes, né? Chave de nível, por exemplo, na caixa d'água de sua casa. Você está aqui fazendo, a caixa d'água está enchendo aqui, né? Ela começa a encher e aqui tem o cano e uma boia, não é? A boiazinha aqui. Quando ela vai subindo a água, a boia também, a boia também sobe. E aí ela fica regulando o nível, fazendo com que a água entre ou não entre, né? Quando a boia sobe, isso quer dizer que trancou aqui a entrada de água. Aqui é o pressostato, né? Todos esses elementos exercem uma ação de controle discreta, ou seja, liga e desliga, é o que eles fazem, tá? Como, por exemplo, se a pressão de um sistema atingir um valor máximo, o pressostato ele vai desligar o sistema. Caso a pressão atinja novamente o valor mínimo, liga de novo, né? O relé. O que é que serve um relé? Eles são
elementos fundamentais de manobra, né? Porque eles permitem combinar a lógica no comando, bem como a separação do circuito de potência e circuito de comando. Os mais simples constituem-se de uma carcaça com 5 terminais. Só para vocês entenderem, o primeiro e o segundo terminal sempre vão ser a bobina de excitação. O terminal 3 é o de entrada e o 4 e 5 vai ser NF ou NA. Olha só aqui. Aqui, ó. Aqui vai ser sempre de excitação, o 1 e o 2. Isso aqui é um relé. Tá? Como é que funciona? Aqui é a entrada e aqui vai ser a saída. Se eu quiser ligar NF, então é assim. Quando o 1 e o 2 estiver desligado, aqui vai estar ligado. Quando o 1 e o 2 estiver ligado, ele vai eletromagneticamente fazer com que essa mola aqui puxe essa mola aqui, ó. Ela vai vir fazer isso aqui, ó. Certo? Ele vai puxar pelo ímã aqui, ó. Eletromagneticamente, vai puxar. E aí, se estava normalmente fechado, passa a ficar normalmente aberto, e aí a energia não passa mais. Se você já tiver ligado aqui, né, normalmente aberto, então, beleza. Quando isso aqui funcionar, é que ele vem para cá e fica funcionando. Só para vocês entenderem aqui, ó, uma característica importante do relé é que você pode ser observado nessa figura, né? O 1 e o 2 ele pode ser de 5, 12 ou 24 volts, corrente contínua, enquanto os terminais 3, 4 e 5 podem trabalhar com 110 a 220 volts. Então, não há contato físico entre os terminais de trabalho. Aqui sempre vai ser 5, 10, 5, 12 ou 24. Aqui pode ser utilizado 110, 220, né? Porque eles não vão se encontrar. Este conceito permitiu o surgimento de 2 circuitos de um painel. Primeiro é o circuito de comando e depois o circuito de potência. Já falei sobre isso, né? E ele funciona através do relé. Ele só funciona através do relé, por causa desse eletromagneticamente aqui, ó, que eu falei, né? Se não existisse esse campo magnético aqui, ele não funcionaria com 2 circuitos, tá? Circuito de comando. Encontra-se a interface com o operador. É aquele que o operador vai mexer, né? Ele vai trabalhar bem ali, né? Com botão, com alguma coisa do tipo, vai fazer ele funcionar, ligar, desligar, né? Ali é o circuito de comando. E ele trabalha com corrente baixa, até 10 amperes, né? Com baixa tensão. Agora, o circuito de potência é o circuito onde encontra as cargas, né? Onde vai ter o motor, onde vai ter a luz, onde vai ter tudo, né? Então, esses motores, resistências de aquecimento para ligar o chuveiro, nesses pode circular correntes de 10 amperes ou mais e atingir tensão de até 760 volts. Em um painel de comando, as botoeiras, sinaleiras e controladores diversos ficam no circuito de comando, tá certo? Aí tem, além de tudo, tem o relé e tem o relé de tempo. Como é que funciona o relé de tempo? Ele é um temporizador, que eu marco lá, né? E aí com o tempo, ou ele desliga, ou ele liga. Aí vai depender de onde é que você deixou, né? Tá? Aqui tem os relés temporizadores, lá na nossa escola a gente tem diversos deles, para a gente fazer na prática, e é tranquilo, né? A temporização dele vai de 0,3 segundos até 30 minutos, com confiabilidade e precisão. Eles são muito bons. Para que é que se utiliza isso aqui, minha gente? Esse relé temporizador. Utiliza, por exemplo, para quando você está num local, só um exemplo aqui, bem claro. Você está num local e precisa ser desligado totalmente, mas aí você vai sair de noite, tarde, então você programa ele para desligar daqui 10 minutos, por exemplo. Aí você sai, vai fechando o que é de porta tudo, quando você terminar, ele desliga tudo para você, né? Ok? Aí tem aquele que é retardado na energização, ele demora para ligar, ou ele demora para desligar, né? Eu posso botar ele retardado na energização, e aí é o seguinte, eu vou apertar no botão, aí com o tempo, com o passar do tempo, que é o que eu gravei lá, que eu botei lá para ele passar, é que ele vai ligar. E esse aqui não, eu ligo, ele já está ligado, eu aperto o botão,
Ele, com o passar do tempo, é que ele vai desligar, certo? É isso. Pronto, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua falando sobre os contactores, tá certo? Mas eu acho que essa aula de hoje deu para a gente entender mais ou menos como é que funciona o botão e o relé. Não é isso? Ou vocês ainda estão com dúvidas? Se tiver alguma dúvida e quiser compartilhar na gravação, pode ficar à vontade. E aí? Todo mundo entendeu? Compreendeu, então? Beleza, vou deixar de gravar. Na próxima aula a gente fala sobre os contactores, que são muito importantes aí também, tá bom?